Graças a paz, irmãos, boa noite. Pode se assentar, amém? É muito bom podermos reunir como igreja e como corpo. É uma alegria podermos adorar o Senhor Jesus. Não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus, amém? Quero convidar você. Esse é meu filho, gente. Esse é meu filho, Simon, que é uma bênção. Ele gosta do púlpito, irmãos. Vai lá com o Gerivaldo. Eu queria que você fechasse seus olhos, quero orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença, Deus. Estamos aqui na Tua casa. Estamos aqui reunidos como irmãos, Senhor, para compartilhar da Tua palavra. E o culto já começou e nós simplesmente queremos dar sequência, Pai. Por isso eu te peço, Jesus, que conduza o meu coração, a minha vida. Não deixe eu falar nada de mim mesmo. Que eu possa simplesmente ser um vaso, Pai, em Tuas mãos. Que aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa noite, o Senhor possa liberar, Pai, sem reservas, sem receio. E que o nome do Senhor seja glorificado. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo, para curar. Tenha liberdade no nosso meio, Jesus, para trazer direção, Pai, para trazer cura. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para fazer aquilo que lhe apraz no Teu coração, Pai. Porque o Senhor é a pessoa mais importante nesse culto. Tu és, Pai. Por isso nós Te glorificamos, por isso nós Te exaltamos nessa noite. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra, o Senhor colocou no meu coração. Para quem não me conhece, sou o pastor Wellington, e é um privilégio nós podermos estar aqui em Orlando, e nós cremos que esse ministério, ele está só no início de grandes coisas que o Senhor irá liberar. A gente também estamos ali em Ormond Beach. E às vezes eu fico conversando com a minha esposa, a gente entende que o Senhor nos chamou para construir. E toda a construção, ela tem a preparação, o alicerce, né? Só que esse alicerce, ele é literalmente interno. Quantos estão entendendo? Esse alicerce, ele é literalmente interno. Porque Deus, ele vai construindo em nós e através de nós. Por isso que eu digo uma coisa, vale a pena perseverar e vale a pena manter cada dia, levantando cada tijolinho que Deus vai nos direcionando. Um dia eu falei, Senhor, é tão bom pegar uma casa pronta, né? Mas quando a gente a constrói e a gente entende que o projeto, nós vamos dando valor a cada lágrima, nós vamos dando valor a cada momento de alegria e a cada momento também de decepção, porque em tudo o Senhor vai nos edificando, em tudo o Senhor vai nos alicerçando. Nós glorificamos a Deus por isso. Eu queria falar uma mensagem essa noite que já tem algum tempo assim me incomodado e queimado no meu coração. Eu queria trazer um tema para essa mensagem que é: eu não te conheço. Fala para o seu irmão, de uma forma figurativa, você conhece ele. Fala assim, eu não te conheço. No final dessa mensagem você vai entender. Amém? Abra as suas Bíblias, por gentileza, em Mateus capítulo 7. A gente vai ler o versículo 21 até o versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23. Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho o Estevão, que tem 9 anos, e tenho o Simon, que tem 3 anos. Eu vejo muitas coisas que eu era no Simon. Uma vez que minha avó contou, né? Eu lembro disso, né? Mesmo pequenininho, eu lembro que na época minha mãe estava conhecendo meu padrasto, né? Porque minha mãe era separada do meu pai. E um dia eles dois foram se encontrar. Na época minha mãe ainda morava com a minha avó. E os dois foram se encontrar. Era num restaurante perto da casa da minha avó. Eu tinha por volta dos meus 3 anos. Eu consegui pular a janela. Eu
passei pelo portão e fui correndo até onde estava minha mãe e o meu padrasto, na época minha avó correndo atrás. Aí eu lembro que eu cheguei lá, atrapalhei o encontro dos dois, aí minha avó pediu desculpa, minha mãe falou, agora deixa ele aqui, já chegou, agora deixa ele aqui. E o Simon está indo no mesmo caminho, meu Deus. Amém? O texto diz assim, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém? Eu tenho certeza que muitos aqui já meditou, já ouviu falar desse texto. E até é irônico, né? Porque aqui são palavras do próprio Jesus, ele direcionando e dizendo que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu fiz tantas coisas no teu nome. E Jesus vai dizer assim, olha, para alguns, né? Afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É irônico por quê? Porque Jesus, ele é o próprio Deus, e Deus, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, e Deus nos conhece. Ainda que pareça que não, mesmo você sendo crente ou não sendo crente, Deus nos conhece de uma forma profunda. Amém ou não amém? Deus nos conhece de uma forma profunda. Então, quando a gente medita nesse texto, se torna até uma ironia, né? Como que o Senhor Jesus pode dizer que ele não conhece alguém, sendo que ele sendo o próprio Deus, sendo onisciente, e Deus nos conhece no profundo. Ou seja, como que o Senhor não pode me conhecer? Como que o Senhor pode dizer para mim que Ele não me conhece? Esse texto, ele está dizendo de uma forma, de um conhecimento intelectual, e não, ele está falando de uma forma intelectual, não de uma forma relacional. Eu queria ser bem breve por causa do tempo, para a gente não passar. Então o Senhor, Ele... E eu ouvindo isso, eu falo assim, meu Deus, ouvi do próprio Cristo que Ele não me conhece, ouvi do próprio Jesus que Ele não me conhece, talvez, ou esse será um dia de julgamento, um dia onde todos nós iremos viver esse dia, e eu tenho certeza que nem eu e nem você, nós não queremos ouvir essas palavras. A gente colocou aqui uma imagem que tem duas pessoas de costa, e a gente vai entender que como que no nosso dia, naquilo que nós estamos vivendo hoje, esse conhecimento que o Senhor está falando aqui, ele é um conhecimento relacional, amém? É um conhecimento relacional. É o que gera vários pontos que às vezes a gente não entende. Eu queria que a gente também abrisse as nossas Bíblias agora lá em Gênesis, capítulo 3, capítulo 2. Nós vamos ver o versículo 8 e o versículo 9. Nós vamos voltar onde tudo começou para entender vários pontos daquilo que Jesus estava falando aqui nesse texto. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo 8, o versículo 9, e depois o versículo 16 e o versículo 17 do capítulo 2. O texto diz assim, versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ordenou o Senhor Deus, versículo 16, amém? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Amém? Olha o que o versículo 9 está dizendo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe algo que é interessante na palavra de Deus. Aqui o texto está dizendo sobre duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e ambas estavam no meio do jardim. Existe algo que cada vez mais eu vejo como que Deus ele é grandioso e como que Deus é um Deus que Ele quer nos levar para essa condição relacional, e muitas das vezes é difícil de compreender isso, que Ele coloca duas árvores, e ali Ele dá uma ordenança. Ele vira para Adão e fala assim, olha, está vendo tudo aqui nesse jardim? Você tem liberdade e você pode comer livremente. Mas só tem uma árvore aqui que eu não te autorizo a comer dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos repetir? A árvore do conhecimento, porque no dia que comerdes, certamente... Então, eu posso dizer que ali havia duas árvores, que era a árvore da vida e a árvore da morte. Porque Deus já estava decretando, se comer dessas, certamente morrerás. É claro que no contexto de morrerás, estava dizendo em um contexto espiritual, porque a gente sabe que lá na frente Adão acabou comendo dessa árvore, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. O fato por onde o que nós vivemos hoje vem acontecendo. Mas agora por que o Senhor ele fez isso, de colocar uma árvore da morte no meio do jardim? Ou uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso aqui para mim é muito lindo e muito certeiro da parte de Deus. Quando eu olho para aqui, eu vejo que existe algo que é muito maravilhoso, que é, imagina se o Eri, ele sendo Deus, ele se coloca na condição de ser a única opção. Ou seja, não dá outro direito ao ser humano. Eu sou a única condição, Adão, eu sou a única condição. Você vai me buscar de qualquer forma, você vai se relacionar comigo de qualquer forma, de uma forma obrigatória. Quantos aqui conhece, já ouviu falar, ou às vezes conheceu alguma pessoa próxima de relacionamento abusivo? Eu já. O que Deus quer gerar em nós não é um relacionamento abusivo. Jesus, Deus, Ele não quer ser Ele quer ser, da parte de nós, como adoradores, como servos, como os filhos, que Ele seja a nossa escolha. Como estão entendendo? Então, quando Ele coloca aquela condição naquele jardim, Ele está dizendo assim, olha, Ele está colocando uma escolha para Adão e para Eva. Eu construí tudo, o jardim está pronto, está bonito, está favorável. Eu estarei aqui todos os dias na viração do dia para ter comunhão com vocês. E ali estava tudo bonito, estava tudo perfeito. Mas Deus colocou uma árvore ali que se tornaria uma escolha. Porque viver para o Senhor, Ele é uma escolha. Quando eu olho para Deus e vejo Deus como uma condição de busca, por meios, muitas das vezes, de circunstâncias, é como se cada um que a gente vai buscar testemunhos, se a gente ouve testemunhos de pessoas que foi para Deus por uma situação, né? Às vezes estava tudo bem na vida, a vida desmorona, a pessoa não tem para onde ir, ela entende que Deus é o único caminho. E vai para Deus como o único caminho. Foi para o Senhor porque viveu situações drásticas, agora precisa ir para Deus. E às vezes as coisas melhoram novamente, a pessoa acaba indo embora, né? Eu conheço várias pessoas assim, viu, irmãos? Os que quebraram, aí foi para Deus, porque não tinha para onde ir. E ali Deus começa a restituir novamente a vida da pessoa, e a pessoa pega e fala, Senhor, obrigado, agora eu estou indo embora, tá bom? É só isso que eu queria contigo. Agora, que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento sem sentido, né? Ou seja, eu olhar para Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica, ou muitas das vezes olhar para Deus como se Ele tivesse que bancar minhas contas, né? Então essa condição que Deus coloca no jardim é
Adão, eu não quero ser obrigado que você me busque. Eu quero ser a tua escolha diária. Quantos estão entendendo? Eu quero ser a tua escolha. É por isso que na caminhada com Jesus, você vai olhar para pessoas que veem Deus como uma escolha. Senhor, escolha a ti. Independentemente se a minha vida vai bem ou se a minha vida vai mal. Independentemente se as finanças vai bem ou se as minhas finanças vai mal. Independentemente se a minha saúde vai bem ou se a minha saúde vai mal. Eu escolho, Senhor, a ouvir a tua voz e te obedecer. O Senhor me deu uma escolha. Eu tenho liberdade para poder pecar, para poder tomar as minhas decisões. Mas eu tenho total liberdade, Senhor, para poder entender que o Senhor me deu livre acesso a um lugar tão maravilhoso. E o interessante é que Deus ele não proibiu Adão e também não proibiu Eva de comer da árvore da vida. A proibição foi não coma dessa árvore. Quantos estão entendendo? Porque eu já ouvi pessoas falar assim, mas por que Deus deixou ali aquela árvore? Por que Ele fez isso? Ele fez isso, irmão, para que ele fosse uma escolha. Ele fosse uma decisão nossa. Tenho certeza que como que Deus se agrada quando a gente busca Ele por amor. Como de fato a gente passa pela árvore ali do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e eu falo assim, eu não vou comer dessa árvore, eu não vou tocar nessa árvore, eu não vou tocar porque Deus é a minha escolha. Então, quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 21 até o versículo 23, e se nós formos ler alguns contextos acima, a gente vai ver ali Jesus relatando sobre falsos profetas, pastores em pele de ovelha, mas são lobos. A gente começa a entender algumas coisas que aconteceu aqui em Gênesis, que foi gerando situações que a gente vive até hoje. Deus ele dá uma ordem e fala para não comer daquela árvore. Deus dá uma direção e fala para não comer daquela árvore. Agora eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1. Gênesis capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Um pouquinho mais à frente. O texto diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntaram, pois, as folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi. Amém? Então aqui, uma coisa interessante também, que Deus permitiu estar naquele jardim a serpente, que era Satanás, estava ali apoderado daquela serpente. E a serpente vem para Eva, há uns dias atrás, eles ouvem Deus falar para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí aqui vem a voz do engano. E o tempo que a gente tem vivido é onde a voz do engano, ela sempre vai vir com meias verdades.
Toda religião, irmãos, toda apostasia é gerada por meias verdades. Tudo que a gente vê hoje, religião, apostasia, somente apostasia nos últimos dias, são geradas por meias verdades. Olha o que a serpente fala para Eva, olha, peraí, respondeu a serpente, Deus não disse para você que não poderia comer de toda a árvore do jardim? Jogou uma semente. Ela disse, não, Deus não falou isso, Deus falou que a gente podia comer, só não podia comer das árvores que estavam no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, beleza. Mas sabe por que Deus falou isso? Porque o dia que vocês comerem, certamente, seus olhos vão se abrir. Despertou ali um interesse em Eva. A Bíblia diz que o que ela fez? Ela comeu e deu para o seu marido. Então, toda religião hoje, toda apostasia é gerada por meias verdades. Como estão entendendo? Hoje, quando meias verdades, e resumindo, são mentiras de Satanás, que não existe meio termo para Deus, é sim, sim, ou não, não. Então, quando meias verdades são geradas, gera o quê? Religião. E quando eu falo de religião, irmãos, eu estou falando de igrejas evangélicas que são geradas debaixo de mentiras. Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 21, até o versículo 23 que a gente está lendo de pessoas que, de certa forma, estão trabalhando para Deus. E isso me assusta. Por que me assusta? Porque pessoas fazendo várias coisas em nome de Deus. Como vocês estão entendendo? Pessoas gerando, fazendo, correndo daqui para lá, fazendo vários tipos de coisas em nome de Deus. Então, quando a serpente, e é uma artimanha de Satanás, desde o jardim até os tempos de hoje, é gerar essas mentiras. Eu conheço tantas pessoas que viviam ouvindo a voz da verdade, porque a voz de Deus, olha o que o texto está falando, entenda isso. Em Gênesis capítulo, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, pois o dia que comereis, certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus, às vezes, irmãos, é tão assim, a voz de Deus ela é tão simples de entender, mas às vezes se torna tão complicado a gente obedecer, entender o que Deus está falando. Aí Satanás vem e lança uma mentira na mente de Eva. E Eva não comeu daquele fruto de uma forma assim, como eu posso dizer, querendo de certa forma afrontar Deus, né, Eri? De certa forma eu vou te afrontar, Deus não, ela engoliu uma mentira. E aquela mentira o que? Derrubou ela. Aí veio a morte. E qual morte é essa? A morte espiritual. Aí deu para o marido a mesma coisa. Veio, comeu e gerou a morte espiritual. O que você quer dizer com isso, pastor? Muitos de nós, às vezes, irmãos, estou falando de nós, no sentido de que a palavra, quando eu vou meditar, como que Deus ministra, eu falo, Senhor, me dê entendimento para mim não cair nessas mentiras, a religião, a apostasia, ela não gera vida. Como vocês estão entendendo? A religião, que eu falo, aquilo que é gerado em meias verdades, aquilo que é gerado em mentiras, não gera vida. Adão e Eva viviam no jardim, obedecendo à voz de Deus, tinha um Deus que se relacionava com eles, então eles tinham vida neles. A partir do momento que entrou a mentira, o engano, certamente eles morreram. Todos estão entendendo? Eles morreram. Eles perderam aquilo que não era para eles ter perdido.
Essa imagem aqui de uma mulher e de um homem. Isso aqui foi colocado de uma forma intencional. Por que, pastor, colocado de uma forma intencional? Se nós pegarmos a realidade daquilo que Deus quer nos ensinar na realidade dos céus e trazer para a realidade nossa, eu vou falar de um casal, eu sou casado. É possível, é muito possível, um casal viver dentro do mesmo lar durante anos e não se conhecerem. Estou falando bobeira? É possível um casal viver dentro de mesmo lar durante anos e não se conhecerem. É estar pertinho um do outro e não se conhecerem. E é isso que me assusta hoje, irmãos. É isso que me gera tristeza hoje. É o fato de não nos entregarmos à verdade daquilo que é o Evangelho. Nós estamos tão pertinho de Deus, tão pertinho de Jesus, mas a gente não conhece Ele. Irmãos, a gente acompanha casais, eu quero dar um exemplo aqui. Tem casal que não sabe quanto que um outro ganha. Tem casal que não sabe, o homem nem sabe o que a mulher gosta, e a mulher nem sabe o que o homem gosta. Eu estou falando de casal que vive junto há anos. E tudo que a gente vive na realidade terrena é uma realidade de que Deus quer nos ensinar naquilo que é o reino dele. Então, o que me chama a atenção? Que aquilo que nós relacionamos com Deus vai refletir em todas as áreas da nossa vida. É por isso que Satanás, ele vai trabalhar, ele sempre trabalhou desde a época do jardim, vai continuar trabalhando até os tempos de hoje, para gerar apostasia no meio da igreja, para gerar meias verdades. Irmãos, e quando uma pessoa se apega a meias verdades, é difícil desintoxicar. Quando a pessoa abraça meias verdades, e aquilo ali se torna para ela uma verdade, aí ela começa a trabalhar, mas aquilo que ela vai trabalhando, ela começa a acreditar naquilo que não era para acreditar, ela vai trabalhando num contexto de estar morto e não percebe. Às vezes, tem tantos casamentos que já estão destruídos, mas as pessoas acreditam que está vivo, porque não gera vida mais. Aí vamos lá para o Evangelho de Mateus. Quando Jesus fala isso, olha, naquele dia, muitos, mas muitos dirão, Senhor, 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 eu fiz tantas coisas no teu nome. Irmãos, eu vejo muita gente fazendo muitas coisas no nome do Senhor hoje, debaixo de apostasia, de mentiras, de coisas que não geram vida. Hoje a igreja inclusiva, é tantas coisas que a gente vai vendo por aí, e você vai ver as pessoas falam até bonito, né, Eri? Sentam ali para falar, pega a Bíblia ali, não, porque aqui está escrito isso e isso. E eu falo assim, chegou, a gente está vivendo de fato um tempo onde tem muita gente trabalhando para Deus, sem conhecer a Deus. E a única coisa que liberta o homem é a verdade. Estão todos entendendo? Então, se é possível, dentro de um lar, de uma casa, ter, como essa imagem aqui, ter um casal que vive juntos, dormem juntos, mas não se conhecem, não se entendem, porque falta relacionamento. A questão que está escrito lá no Evangelho de Mateus é que, quando o Senhor fala assim, eu não vos conheço, na realidade, sabe o que é? Ele nos conhece. Ele sabe quem que é o Eri, ele sabe quem que é a Mafê. A questão é que nós não o conhecemos. E um relacionamento onde só um conhece o outro, não é relacionamento, estão entendendo? O que adianta o Eri me conhecer demais e eu não conhecer nada do Eri? Isso se torna, sabe o quê? É aquela via de uma só mão, né? E o interessante é que ali no jardim, o Senhor também colocou uma árvore, que era a árvore da vida. Lá no meio do jardim. Deus, ele nunca perdeu a batalha, ele nunca perdeu o controle.
Ele nunca foi pego desprevenido. A Bíblia fala que Jesus, ele foi o cordeiro morto antes que houvesse mundo. Ele foi o cordeiro morto antes que houvesse o mundo. Aquela árvore que foi colocada ali no meio do jardim, que simboliza, que é a árvore da vida. Aquela árvore aponta para Cristo. Ela foi colocada no meio, a árvore da vida. A intenção de Deus em relacionar com nós é para que seja gerada vida em nós. É para que seja gerado aquilo que é essência, aquilo que de fato flua. Por isso, como eu falei aqui, se eu tenho um relacionamento saudável com Deus, todas as outras áreas da minha vida também vão fluir. Não estou isentando lutas, não estou isentando luta, eu estou isentando aquilo que estava morto começa a viver. Um casal saudável, irmãos, pode ter certeza que existe um relacionamento saudável com Deus. Uma coisa vai desencadeando as outras. E quando eu falo de casal saudável, eu estou dizendo de um casal que de fato se relaciona num nível mais profundo. Por isso que a Bíblia fala que já não serão mais dois, mas sim uma só carne. Por que eu estou falando no contexto de casamento? Para mim é algo muito importante, é muito sério. Tem famílias aí que de fato a mulher não sabe nem aonde o marido trabalha. Parece bobeira que eu estou falando, mas é uma realidade. Eu converso com pessoas. Aí eu fico assim, se o casamento está assim, como é que está o relacionamento com Deus? Não vem para cima de mim. Olha, eu posso falar aqui, né? Pode falar. Escuta isso. A gente ouve tanta gente falando por aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo ontem. A pessoa nem congrega. E o Espírito Santo, parece que o Espírito Santo ele é sem direcionamento, né? Ele é aquele sai falando com todo mundo e está tudo certo. A voz de Deus é uma voz séria. A voz de Deus, irmão, ela sempre vai estar condicionada à tua palavra. Então, se Deus usar um profeta para falar contigo, vai para a Bíblia e vê se está certo com o que está na Bíblia. Eu já vi tanta heresia, mas tanta heresia, irmãos. E uma heresia, ela pode matar você. Se você toma posse dela como uma verdade na tua vida e ela não é uma realidade daquilo que é a palavra de Deus, ela te mata. Olha o que Deus falou, foi simples, não come dessa árvore. O diabo vem, peraí. Ele falou para não comer, mas vem cá, vamos calcular aqui. Se você comer, né, vai dar... Come lá, você vai ver como é que vai ser bom. Irmãos, eu conheço um casal. A vida na igreja, a gente ali pregando, suando a camisa, pregando, se doando. O abençoado começou a ouvir informações de internet. E um dia ele ouviu assim, olha, você não precisa congregar mais, não precisa ir para a igreja mais. O rapaz quebrantado, irmãos. Quebrantado. Você via ele no culto, quando estava pregando, você via ele chorando no culto, com fome de Deus. Um dia ele veio me mostrar. Eu falei com ele, toma cuidado com isso, irmão, isso não é bíblico. Não, mas ele falou, pastor, que não precisa ir para a igreja. E aquilo começa a se tornar verdades dentro dele, sabe? O rapaz hoje não coloca um pé na igreja mais. E nem a família. Se você for nos stories dele, que bênção. Está lá ouvindo louvor. Como se aquilo ali tivesse tudo certo. Está tudo certo, né? Eu vivo da minha maneira. O Espírito Santo fala comigo. E está tudo certo. Tudo que Deus fala, irmãos, está condicionado à tua palavra. Quantos estão entendendo? E tudo que Deus fala que está condicionado à tua palavra para gerar vida. Eu não vivo de meias verdades. Eu vivo com a verdade completa. Por isso que Jesus fala assim, olha, a árvore da vida que estava no meio do jardim, aquela árvore já apontava para Cristo Jesus. O nome já fala, a árvore da vida. E Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que aponta para Cristo é para gerar vida.
Não existe essa de evangelho inclusivo. Não existe essa de eu faço do meu jeito. Um dia desses um irmão veio conversar comigo também. E ainda conversa com ele falando para mim, o Espírito Santo está me falando isso, o Espírito Santo está me falando isso, e não sei o que, eu só ouvindo. Eu falei, irmão, domingo tem culto. Ah, não, pastor, não estou querendo ir para a igreja mais não. Eu falei assim, Deus dá graça para pastorear. Mas o Espírito Santo está te falando tanta coisa, irmão, porque eu queria que ele falasse comigo tanta coisa igual ele está te falando. Porque se ele está te falando, não gera vida em você, não é a voz dele. Se é o Espírito de Deus que está falando contigo e não gera vida em você, essa não é a voz dele. Porque a voz da serpente, irmãos, ela é semelhante à voz de Deus. Só que vem entre linhas, assim, ó. Vem escondido em meias verdades. Por isso que toda religião, apostasia, é gerado por meias verdades. Parece que tem forma de que transparece que mas no final é morte. No final não gera vida. E o Senhor já nos alertava para isso. Então é por isso que quando chegar aquele dia, muitos vão chegar. Olha, Deus, que legal. Eu fiz tanta coisa no teu nome. Eu acho que Jesus vai até falar assim, irmão, você não conhecia nem a tua mulher direito. Parece duro, mas é uma verdade. Ah, Senhor, eu fiz tanta coisa, meu irmão. Você não conhecia nem seu filho direito, quanto mais a mim. A questão aqui é que eu te conheço, mas você nunca me conheceu. E sabe o que mais assusta? É você viver uma vida entregue a uma falsidade. Você gastar os dias da tua vida baseado no engano. Imagine todos os dias você levantando da tua cama e gerando morte, engano, vivendo debaixo de engano. A apostasia dos últimos tempos. O que Deus quer gerar na minha vida e na tua vida, irmãos? Relacionamento. Da mesma forma que Ele nos conhece no mais profundo, é esse lugar que Ele quer nos levar também, que a gente possa conhecer Ele no mais profundo. Em outras palavras, Deus podia falar assim, Adão, você não entendeu nada. Eu deixei no meio do jardim uma árvore tão maravilhosa, uma árvore que brilha. Em momento algum eu falei para você e nem para Eva que vocês eram proibidos de não comer daquela árvore. Você podia ter comido livremente daquela árvore. É por isso que Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todos nós que temos relacionamento com Deus, nós temos parte com Deus. Por isso que Jesus está falando lá, olha, pode uma árvore ruim produzir bons frutos? Ou uma árvore boa produzir maus frutos? Toda árvore que está ligada nele, irmãos, é inevitável não produzir bons frutos, mas frutos de verdade, frutos que vêm de uma realidade daquilo que é vida. E tem um outro fruto também que é gerado em nós, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o fruto do Espírito, é o fruto da vida. A pessoa que ela conhece e tem um relacionamento com Deus, é inevitável a pessoa não gerar mansidão, não gerar domínio próprio. Amém? É a vida de Deus sendo colocada em nós. É a vida de Deus vindo para nós. É a árvore da vida no meio do jardim, você pegando dela e comendo. E vai gerando vida em você. Já estou encerrando. Lá em João capítulo 19, versículo 41. Vamos para lá. João 19, versículo 41. Irmão, desafio você nessa noite
Eu também vou fazer isso. Se tem algumas coisas que você não conhece na vida da tua esposa e vice-versa, procura conhecer hoje de uma forma mais profunda. Procura saber a comida que ela gosta. Procura saber os lugares que ela queria ir. Procura saber coisas que muitas das vezes você não pergunta. Assim é com Deus também, Samuel. Tem coisas que Deus gosta, irmãos. E Ele quer nos mostrar para nós, eu gosto disso, sabia? Samuel, eu sei dos teus medos, eu sei das tuas imperfeições. Eu quero muito que você me conheça também. Muito, 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 muito. E quanto mais você me conhecer, é inevitável você não gerar vida. Aí naquele dia, a gente vai poder falar, Senhor, olha, no teu nome, eu vivi isso, eu vivi aquilo. E Ele vai falar assim, pode vir, eu te conheço. Eu te conheço, poxa, a gente estava junto sempre. Estava junto sempre. Você nunca me abandonou. Até para poder comprar qualquer coisa, você me consultava. Você ia para a oração. Toda decisão que você tomava, Samuel, você ajoelhava. Falava assim, Pai, eu te conheço. Vem para cá. Nós tínhamos relacionamento verdadeiro, íntimo e profundo. Da mesma forma que eu te conhecia no profundo, quanto mais você se relacionava comigo, mais eu ia revelando para você mistérios profundos, que eu só revelo para meus filhos. Irmãos, é esse lugar que o Senhor quer nos levar. E aquela ave na vida, no meio do jardim, ela apontava para Cristo. Olha o que o texto está dizendo em João capítulo 19, o versículo 41. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia olha como é que a Bíblia é linda, um jardim. E no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto. No lugar que Jesus foi crucificado havia um jardim ali. Ali perto havia um jardim. Então Jesus morre. Ele é levado para o sepulcro. E ele é colocado no sepulcro que estava no... Vamos falar junto? Ele foi colocado no sepulcro que estava no jardim. A árvore da vida estava no meio do... Amém? Aí, pastor, mas Jesus, ele foi morto. Como é que ele pode representar a árvore da vida? As mulheres foram até lá, para ver se ele estava no sepulcro, não é verdade? O que foram ditas para ela? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? A árvore da vida, ela permanece viva. Ela nunca foi morta. Não se pode matar aquilo que é vida. Não se pode matar aquilo que permanece. Jesus é a árvore da vida, irmãos. E o que o Senhor está nos dizendo nessa noite é: coma livremente. Livremente. Coma daquilo que gera vida. Coma daquilo que de fato vai trazer restauração, daquilo que de fato vai direcionar você para viver a realidade. Amém? Coma daquilo que é a vida. Parece, irmãos, que a gente tem vivido um tempo complicado. Uma heresia, ela destrói histórias. Uma heresia te leva a viver dia após dia debaixo do engano. Eu, como pastor hoje, eu falo de todo o meu coração. Coisa minha, tá? Particular. Igrejas lotadas não me surpreende. Homens que têm milhões e milhões de seguidores na internet não me surpreende. O que me surpreende é aquilo que gera vida. É aquilo que de fato é conhecido por Deus. E é aquilo que de fato conhece a Deus. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar e nos plantar. Tem muita gente com muita teoria, irmãos, com muito conhecimento.
Eu já levantei de mesas que eu não dava conta. Muita. E cadê a vida de Deus? O que me importa é a vida de Deus. O que me importa é a árvore da vida. Eu não quero saber da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa vai me matar. Ela é até legal, ela até traz conhecimento, mas não gera vida. Ah, meus irmãos, e o que Deus quer fazer nesse tempo, eu creio que nós precisamos estar alinhados com os céus, é trazer um avivamento. E esse avivamento começa aonde? Dentro das nossas casas. A partir dos nossos relacionamentos diários. Marido e mulher, filho e pais. A Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Eu creio nisso. Eu creio no avivamento dos últimos dias, irmãos. Mas ele começa em nós, dentro das nossas casas. Assim como essa imagem está aqui, eu convido você a levantar, a se colocar de pé. Que nós não venhamos viver assim, irmãos. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Quase encostando nele, mas não conhecendo a ele. Quase sentindo ele, mas não conhecendo a ele. E o Senhor te diz nessa noite sobre restituição de relacionamentos. Parece irônico, mas é uma realidade. Imagino todo o trabalho das vossas mãos se tornar inútil naquele dia, irmãos. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. Essa voz que gera vida. Essa voz que transforma, essa voz que nos direciona. Eu sei que você pode ficar se perguntando, pastor, mas é tão difícil de entender. Irmãos, Deus fala de uma forma clara. Eu oro, peço a você nessa noite que possa pedir aí no teu lugar, Senhor, tire todas as vozes do engano, que ela existe, irmãos, ela sempre vai existir. O Senhor não impediu a serpente de estar no jardim, Deus não tirou a árvore do conhecimento do bem e do mal, então nós temos que conviver com isso todos os dias. E Deus fala para você que Ele quer ser uma escolha na tua vida. Tem uma canção que diz assim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Ele quer ser uma escolha. Isso se chama amor, isso se chama verdadeiramente relacionamento. Eu não estou com a minha esposa por aquilo que ela pode me oferecer, eu estou com ela porque eu amo ela. E assim é com Deus, irmãos. Começa a orar no teu lugar, começa a falar com o Senhor nessa noite. Fala assim, Senhor, eu não quero ser desconhecido de Ti. Me faça Te conhecer, Pai, assim como o Senhor me conhece. Que o nosso relacionamento se torne íntimo, Pai. Eu quero sim expulsar demônios no Teu nome. Eu quero sim, Senhor, ganhar muitas almas para o Teu reino. Senhor, eu quero sim ser uma pessoa frutífera. Mas eu quero fazer isso gerando vida. A verdadeira vida, a vida no Senhor. Não me deixe viver uma vida de engano, Senhor. A única coisa que eu quero, Jesus, é que quando chegar aquele dia, é que o nosso relacionamento seja tão íntimo, que o Senhor não vai ser desconhecido para mim. Eu vou dizer, Jesus, eu Te conheço. Olha que interessante, de olhos fechados. Salmos capítulo 91. Irmãos, quantas vezes, eu tenho certeza que você já chegou em várias casas, já viu esse salmo aberto. Casas geradas debaixo de religião. E muitas pessoas acham, eu vou abrir aqui no Salmo 91 e minha casa vai estar selada pelo Senhor. Mas olha o que está escrito no Salmos capítulo 91. Com teus olhos fechados, continue falando com o Senhor no teu lugar.
O texto diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aqui a gente vai lendo todo o Salmo. Aí vamos pular para o versículo 11, o Senhor falando: pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, vai pisar nela, e o grande leão a serpente. E versículo 14 diz assim: porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei e porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Pois conhece o meu nome. Pois conhece quem eu sou. Pois ele sabe quem eu sou. Por isso, ele habita no meu esconderijo. É por isso que eu vou livrar eles de situações, porque ele me conhece. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos. Pai, nós te rendemos adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, papai. Receba a nossa adoração, Jesus. Nós queremos te conhecer cada vez mais. Nós queremos relacionar contigo cada vez mais. Ouvir a tua voz claramente, Deus.